Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz no nome de Jesus. Amém. Hoje nós estivemos almoçando lá no Marco Zero e chegando lá, depois do almoço eu pedi para a moça me trazer um sorvete. Aí ela falou: você não é daqui, né? Aqui ninguém fala sorvete, lá a gente fala sorvete, leite quente. É outra região do Brasil e aqui eu me alegro muito em saber que, como todos nós aqui somos peregrinos, não é verdade? Eu sou peregrino aqui, mas todos aqui não pertencem a esse lugar. Todos nós fazemos parte de uma nação que nos aguarda, que todos nós ansiamos para que, como um só povo, nós possamos cantar como nós cantamos agora há pouco, esse hino, aonde nós estaremos juntos da presença do nosso Senhor. Como o pastor Lucas disse, eu sou casado com a Clarice, tenho 3 filhos, eu acabei de descobrir, logo na sexta-feira passada, que a Julinha está vindo. Eu sou papai do Timóteo, que tem 3 anos, do Judá, que tem 1 ano e meio, e agora da Julinha, com 3 meses no ventre da minha esposa. Então, o nosso coração está cheio de alegria, ainda mais porque o nosso alvo é de 6. Então, a ordem é multiplicar, né, irmãos? Então, vamos lá, se Deus quiser, chegaremos lá. Minha esposa está assistindo. Um abraço, meu amor, que Deus abençoe muito vocês aí. Querido, abra comigo a sua Bíblia. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 13. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, dos versículos de 1 a 13. Peço licença aos irmãos, lerei na versão Nova Almeida. A palavra de Deus diz assim: Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde ele está? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar mais uma vez, queridos? Santo Deus, nós estamos na tua presença, Senhor, com a tua palavra aberta, Pai. Nós cremos que ela é suficiente, cremos que ela pode transformar cada um de nós. Por isso eu peço, Santo Deus, que o Senhor nos dê o correto entendimento, que o seu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e coração, para que a tua verdade, e somente ela,
seja revelada aos nossos corações. Quanto a mim, Senhor, miserável pecador, que o Senhor me use, me encha do seu poder, e que como um arauto eu possa proclamar as tuas maravilhas ao teu povo aqui presente. Edifica a tua igreja, no nome de Jesus, amém. Segundo livro de Samuel, queridos, um dos livros que nos retrata a narrativa da história de Davi, como ele chegou ao poder, como ele agora, o rei de Israel, tinha os seus grandes desafios. Nós vemos que 2 capítulos atrás, Davi ele está diante de um grande questionamento. Eu moro num palácio, mas o meu Senhor habita em uma tenda. Preciso resolver essa situação. O Senhor vem através do profeta e fala a ele: Davi, meu filho, você não precisa se preocupar aonde eu estou, afinal eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você ocupa esse trono apenas pelo meu poder. Você está aí apenas porque eu quis que você estivesse. Não há nada que você tenha conquistado na sua vida, qualquer guerra, qualquer batalha, pela tua própria força. Fui sempre eu que esteve contigo, por isso você não precisa se preocupar com isso. O Senhor o repreende. Davi então começa a ter outros questionamentos em meio às suas batalhas. Nós vemos que agora no capítulo de número 9, ele está diante de um outro questionamento. Afinal, será que existe ainda algum descendente do seu amado amigo Jonatas? Será que entre todo o povo de Israel ainda existe algum daqueles que era da casa de Saul? Davi então, ele se propõe a resolver esse problema. Ele amava muito o seu amigo. Nós vemos que lá no início da história de Davi, ele logo cedo fez uma aliança com Jonatas. Eles eram melhores amigos, grandes companheiros, amados irmãos. Fizeram então essa aliança, cuidaram sempre um do outro, e nós vemos aqui que então Davi, ele se preocupa nesse momento com essa aliança. E aqui nós vemos um grande problema, porque em primeiro lugar, nós vemos que nos é apresentado um personagem, este Ziba, um dos únicos que conhecia o paradeiro daquele que era descendente de Jonatas. Nós não temos maiores informações de Ziba até este momento. Ao decorrer da história, nós vemos outras oportunidades ele sendo mencionado, mas até aqui, é a primeira vez que ele aparece. Nós vemos então que esse único homem sabia qual era o paradeiro de Mefibosete, aquele que era filho do seu amado amigo Jonatas. Mefibosete havia se refugiado em um lugar. Este lugar, e eu quero que os irmãos guardem bem este lugar, se chamava Lodebar, uma cidade que estava localizada ao leste do Jordão. Uma cidade conhecida pela sua desolação, uma cidade conhecida como uma terra sem pastagem. Cidade essa que foi escolhida pela ama, por aquela que era responsável por cuidar de Mefibosete na sua infância, para que então Mefibosete se refugiasse. No contexto bíblico, queridos, era muito comum que diante das batalhas, quando o rei perdia essa batalha, a primeira coisa que aqueles que agora então haviam vencido, chegariam até o lugar aonde era o palácio, e eles acabariam com todos os descendentes do rei atual. Mefibosete então, ele é levado por essa mulher até essa cidade, Lodebar, cidade da desolação, cidade sem pastagem. Nós vemos que assim como essa cidade tinha um nome extremamente peculiar, imagina, uma cidade que era conhecida no seu próprio nome como uma terra sem pastagem, a terra da desolação, recebe agora um menino de 5 anos de idade, que teve um grande acidente e por isso se tornou aleijado. Mefibosete vai até Lodebar. Mefibosete, para sua informação, significa coisa vergonhosa. Imagina você dar o nome para o seu filho com um nome que signifique coisa vergonhosa. Nós não sabemos o motivo exato pelo qual Jonatas dá esse nome ao seu filho, mas nós vemos aqui Mefibosete, coisa vergonhosa, indo morar numa cidade levada pela mulher que era responsável por cuidar dele, a terra de Lodebar, a terra sem pastagem. Nós vemos que o medo e a insegurança levaram Mefibosete para longe da presença do rei.
Nós observamos, em primeiro lugar, que o intuito daquela mulher, ao levar Mefibosete, era simplesmente a sua segurança. Ela não estava errada em pensar nisso. Afinal, o rei que foi responsável por matar Saul, Jonatas, provavelmente ao chegar em Jerusalém, acabaria com Mefibosete. Então, ela se retira, por medo, por insegurança, para garantir então que Mefibosete continuasse vivo. A sua intenção era boa, a sua intenção era justa, não há nada de errado em ela ter feito isso num primeiro momento. O que eu quero que os irmãos pensem num primeiro lugar, reflitam comigo. Num primeiro momento, sim, mas Davi logo depois assume o poder. Por quê? Aquela mulher nunca mais levou Mefibosete para Jerusalém, continuou numa cidade longe. Mefibosete com as suas pernas machucadas, um aleijado, cresceu, rastejando, comendo do pó da terra, numa cidade simples, numa cidade que não era a cidade aonde um filho de um príncipe, no caso Jonatas, deveria crescer, uma cidade aonde servia como um refúgio, para que as pessoas não fizessem perguntas. Provavelmente naquela cidade, Mefibosete seria apenas mais um estranho. Ali quem olharia para Mefibosete reconheceria de primeira vez, aquele é o filho de Jonatas? Provavelmente não. Talvez essa cidade escolhida por essa mulher garantiria a ela essa pseudo-segurança. Ele seria apenas mais um, alguém que seria criado à margem daquela sociedade. No contexto de Israel, como no contexto de todas as regiões, naquele contexto histórico, uma pessoa que era aleijada era tida pela sociedade como alguém amaldiçoado pelos deuses. Deus não queria aquela pessoa, ela estava pagando por alguma coisa, ela tinha alguma coisa de errada. Então, além do medo constante no coração de Mefibosete, além da insegurança que ele provava, nós vemos também que ele era possivelmente marginalizado, como todos os aleijados daquele contexto também eram. Então nós vemos, queridos, que essa decisão fez com que Mefibosete e a mulher responsável pelo seu cuidado se afastassem da presença do rei, fossem para longe do palácio. Nós observamos, queridos, que o medo e a insegurança não levam apenas Mefibosete para longe da presença do rei, mas levam todos nós, quando nós acreditamos que a nossa percepção sobre a realidade é melhor para as nossas vidas. Eu não julgo os irmãos pelas escolhas que cada um de nós toma, mas muitas vezes aquilo que aos nossos olhos parece fazer todo sentido, nos garantir o sustento, nos garantir a segurança, nos garantir a paz, é contrário àquilo que o Senhor, o nosso Deus, espera para cada um de nós. Qual é o lugar mais seguro desse mundo? Será que é na Casa Branca? Será que é num apartamento lá no topo? Será que é numa casa cheia de grades, câmeras, cerca elétrica? Nós nunca encontraremos, queridos, segurança, refúgio. Nós nunca encontraremos paz, queridos. Nós nunca encontraremos sustento em qualquer coisa que possa vir de nós mesmos. Naquele contexto, para aquela mulher, fazia sentido ela se refugiar. Mas essa decisão não era a melhor decisão. Talvez por um certo período de tempo, mas não para todo aquele tempo. Nós vemos que Mefibosete, ele vai para aquela terra com 5 anos de idade. Deixa eu perguntar para você alguma coisa. Você tem alguma recordação da sua vida de quando você tinha 5 anos de idade? Talvez você tenha 1, 2, no máximo 5. Esses dias eu perguntei para o meu filho, Timóteo, 3 aninhos, acabou de fazer. Filho, você lembra como você nasceu, os primeiros dias da sua vida? Ele, eu lembro, papai. Mentira, lógico que não lembra. Nenhum de nós lembra. Nós não temos essas recordações. Talvez se os irmãos têm um pouco mais de vivência, já não se lembram muitos detalhes da sua infância. Aquele menino, provavelmente, ele já havia esquecido aonde ele tinha sido gerado, irmãos. Um menino que até os seus 5 anos de idade era um netinho de Saul. E se você que é avô está aqui, você sabe que o amor que nós temos pelos netos são diferentes, não são? É só paparicar, não é? É só mimar.
Chorou, você faz o quê? Tó, filho, agora você tem que cuidar. Fez cocô? Tó, agora você tem que cuidar. Não é assim? Então, será que Mefibosete não era cuidado? O único filho de Jonatas, o filho amado de Saul, será que ele não era paparicado no palácio? Com certeza. Mas aqui nós vemos esse jovem, possivelmente já um adulto, perceba, ele tinha um filho, totalmente distante da presença do rei, numa cidade de desolação, numa cidade sem pastagem. Nós não podemos acreditar que talvez ele já estivesse acostumado com aquele lugar. Possivelmente sim, possivelmente ele já estava habituado em viver numa cidade sem pastagem. Possivelmente ele já estava acostumado com o fato dele estar sendo marginalizado. Mefibosete, queridos, alguém que cresceu os seus 5 primeiros anos de idade, nós o vemos agora, um homem que já não sabia mais quem era, um homem que se apresenta ao rei como um cão imundo. Você percebe, querido, como o medo e a insegurança levaram Mefibosete para longe? Muitas vezes isso se repete nas nossas vidas, queridos. O medo e a insegurança nos levam para longe, e muitas vezes pela marginalização. Pastor, eu não tenho nenhuma deficiência, eu não tenho nenhuma dificuldade, eu estou aqui são, está tudo certo. Mas muitas vezes, queridos, essa marginalização ela acontece de maneira diferente. Por exemplo, quando nós vemos pessoas que são marginalizadas na nossa sociedade por serem diferentes de nós. Deixa eu te contar uma história. Atualmente eu sou pastor de jovens lá na igreja onde eu estou, na primeira igreja presbiteriana de Ponta Grossa, e concomitantemente eu estou plantando uma igreja. Nos meus jovens nós temos o nosso grupo de recepção. Eu acredito que aqui tenha os irmãos que ficam recebendo os outros irmãos à porta. E é muito interessante, irmãos, por quê? Sempre quando chega algum visitante, eu peço para que os irmãos que são responsáveis pela recepção me procurem e me digam as características principais, o que gostam, o que não gostam, o que aquelas pessoas estão fazendo ali, como chegaram, de onde estão vindo. E é muito interessante o seguinte movimento: um jovem chega para mim e diz: pastor, o fulano chegou aqui. Pastor, pensa no menino joia, torce para o Palmeiras, aquele menino assiste as mesmas séries que eu, pastor, joga os mesmos jogos que eu jogo, ele está cursando o mesmo curso que eu faço. Pastor, pensa no menino joia que chegou aqui. Beleza, o problema é que quando chega um corintiano, mentira, irmãos, mas qualquer time que não seja o dele, que não tenha tantas similaridades como ele tem, por ser apenas um pouco diferente, sabe o que ele fala? Pastor, sei não, hein, olha quem chegou. Irmãos, muitas vezes o nosso parâmetro de alguém bom somos nós mesmos. O parâmetro de alguém que vale a pena investir numa amizade somos nós mesmos. O parâmetro de alguém que vai ser bênção na igreja é alguém ser igual a nós. Mas lembrem-se, queridos, o nosso parâmetro aqui neste lugar não é nenhum pastor, não somos nós, mas é o próprio Cristo, amém? Você não foi chamado a este lugar para amar aqueles que são parecidos com você. Nós somos chamados a estar nesse lugar para nós nos amarmos uns aos outros e nos conformarmos à imagem daquele que é perfeito, o nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Quando eu estava na igreja presbiteriana da Penha, chegou um irmão, o nome dele eu vou expor porque ele já faleceu, Jaime. Jaime tinha uma deficiência cognitiva. E eu lembro que eu estava no meu primeiro ano de ministério, e era um desafio, porque o Jaime, ele era alguém bem peculiar. Ele usava as roupas da sua irmã, mas não que ele tinha qualquer tendência ao homossexualismo, ele não tinha distinção entre o que era certo e o que era errado. Então ele ia para a igreja de bolsa, e quando começava o culto, era que ele chegava. Então imagina todos os irmãos sentados como aqui estão, o Jaime rompesse aquela porta, viesse até aqui à frente, me abraçasse, me cumprimentasse, e aí, pastor? Ou seja, no meu coração eu comecei a gerar um preconceito, e eu orava a Deus dizendo: Senhor, que hoje o Jaime não venha me procurar. Irmãos, ele fazia um estardalhaço na igreja, eu me escondia para que ele não me visse.
nós éramos lá no contexto, em 6 pastores, eu lembro que os pastores se escondiam, mas tudo mudou na minha mente, quando um dia, recepção de novos membros e batismo, todos os irmãos foram chamados à frente, e para minha surpresa, o Jaime estava lá. Eu pensei, não é possível, eu acho que ele só subiu lá admitido. O que aconteceu? O Jaime lá na frente? Aí o pastor começou a explicar o que estava acontecendo, a nova aliança com o Senhor Jesus, e chamou à frente os irmãos que seriam batizados. Ele batizou o primeiro, o segundo, o terceiro. Quando o pastor Amauri, ele chegou no Jaime, o Jaime se pôs de joelhos, ele ergueu as mãos para o céu, e o pastor o batizou. Naquele dia, eu lembro de ter olhado para o lado, e eu ter visto vários e vários irmãos em lágrimas, inclusive eu, porque de todos os irmãos que estavam ali, a começar por mim, o que mais estava entendendo o que estava acontecendo ali era o Jaime. Depois eu fui perguntar para o pastor, como o senhor conseguiu fazer isso? Ele havia passado 3 meses o discipulando, e ele me disse o seguinte: pastor, se você quer ter um ministério como o de Jesus, ame as pessoas que Jesus amava, se importe com aqueles que são diferentes de você. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quem são aqueles pelos quais você tem orado, investido tempo? Quem são aqueles os quais você tem amado? Quem são aqueles que você, mesmo não tendo nada para te oferecer, você se dedica e tem investido o seu tempo? Irmãos, não sejam como eu. O nosso Senhor nos chama a nós amarmos aqueles que são diferentes de nós, e nós vemos aqui nessa história, Davi fazendo exatamente isso, um estereótipo de Cristo, alguém que manda chamar um homem que estava na cidade da desolação, terra sem pastagem, para a sua presença. Muitas vezes, queridos, nós não somos apenas aqueles que afastam por essas questões que nos fazem diferentes uns dos outros, mas às vezes nós mesmos nos afastamos. Quem aqui já não preferiu estar longe dos irmãos por alguma crise existencial, por algum problema com depressão, ansiedade, com algum bafafá, alguma fofoca que se espalhou na igreja? Talvez uma situação que tenha acontecido, você teve grandes perdas e por isso ficou envergonhado em voltar à igreja. Muitas vezes, queridos, nós somos aqueles que deliberadamente se afastam da comunhão dos irmãos, ou seja, assim como nós afastarmos os irmãos está errado e é pecado, nós deliberadamente escolhermos ficarmos sozinhos também está errado, e Mefibosete faz exatamente isso, quando ele continua vivendo em Lodebar, sabendo que ele era o filho amado daquele que havia feito uma aliança com o próprio rei. O medo e a insegurança nos levam para longe. O medo e a insegurança são aqueles que fazem com que nós nos tornemos paraplégicos espirituais. Nós não produzimos frutos quando nós estamos distantes uns dos outros, queridos. Nós só somos igreja quando nós estamos aqui, com essa igreja cheia. É aqui que nós temos comunhão, queridos. Mas pastor, eu não sou igreja onde quer que você esteja. Sim, mas nós não podemos afastar a comunhão. Nós sempre precisamos entender que igreja é só igreja quando nós estamos juntos, como nós estamos aqui neste caso. Amém, queridos? Não negocie com os desigrejados, não negocie com comunidades que dizem que você pode caminhar sozinho. Você não pode, está errado. Nós só somos povo de Deus quando nós estamos sendo conduzidos como um povo pelo pastor, o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Mas nós vemos que isso acontece principalmente no coração de Mefibosete e daquela mulher que cuidava dele, por um mau entendimento sobre a sua aliança, a aliança de Deus com o povo. Porque perceba, queridos, Mefibosete, ele cresceu num contexto de Israel. O povo de Israel sempre teve, desde Abraão, aliança com Deus. Ou seja, quando Mefibosete, ele se distancia
deliberadamente do rei Davi, nós observamos que isso acontece por esse mau entendimento da aliança. Eles acreditavam que eles seriam merecedores de graça, amor, misericórdia, paz, segurança, a partir daquilo que eles produzissem, a partir das suas boas obras. E aí, quando Mefibosete olha para si mesmo, o que ele vê? Um futuro possível rei de Israel, ou seja, um inimigo. Mas perceba no texto bíblico, para Davi, Mefibosete nunca foi um inimigo. Para o contexto do povo de Deus, isso nunca seria tratado dessa maneira, como inimigos, onde um quer a morte do outro. Isso nunca haveria de acontecer. Mefibosete se comporta dessa maneira, pelo mau entendimento que ele tinha da aliança. Será que nós, muitas vezes, também não compreendemos errado as alianças que nós fazemos? Quem aqui casou, e quando casou, se casou com uma mulher linda, uma maquiagem maravilhosa, um perfume, batia na porta, a porta abria, vinha uma princesa te receber, oi meu amor. Quem aqui, mulher, não se casou com um cara bem portado, um tanquinho, com boas palavras, abria a porta do carro, puxava a cadeira, meu amor, o que eu posso fazer por você? Aí de repente, 15 anos de casado, mulher olha para o lado, um barrigudo, nada contra os barrigudos, tá, irmãos? Um cara que não dá mais, nem se parece mais com aquele. A irmã se pergunta, misericórdia, foi com esse que eu casei? O que aconteceu? Ou do contrário, cadê aquela mulher linda, maravilhosa, que se cuidava, cheirosa, que me chamava de meu amor? Cadê? Sabe qual que é o problema, queridos? A gente ri disso porque é engraçado de fato, mas o problema é quando as pessoas se divorciam por isso, e acreditam que a aliança que elas fizeram está relacionada àquilo que as outras pessoas dizem a ela, no sentido, se ela já não atende mais as minhas necessidades, se ela já não me faz feliz, eu tenho o direito de ser feliz, então o que eu faço? Eu me divorcio. Mas lembre-se, um matrimônio é uma aliança de quem com quem? Homem, mulher, com Deus. Não é uma aliança que a gente faz entre nós, é uma aliança que eu fiz com a minha esposa diante do Senhor. Você já ouviu falar de Billy Graham? Um dos maiores pregadores de todos os tempos, não é? Billy Graham enchia estádios, um dos maiores avivalistas do último século. Certa vez, Billy Graham e sua esposa Ruth Graham foram convidados para uma conferência. Nessa conferência eles iriam falar exatamente sobre esse tema, sobre matrimônio. Depois de Billy Graham ter pregado, eles chamaram os dois à frente e eles fizeram a seguinte logística: agora quem vai falar não é você, pastor, mas é a sua esposa. Imagina, irmãos, dar um microfone para sua esposa falar de você. Eu fiz esse desafio com a minha esposa lá, mas não dei o microfone para ela, porque nós somos pecadores, né? A pessoa que mais conhece cada um de nós é quem? Sua esposa, nosso marido. E naquele contexto, naquele momento, Ruth, ela então pega o seu microfone e alguém que estava naquela conferência pergunta para ela: Ruth, em algum momento você já quis se separar de Billy Graham? Irmãos, Billy Graham, um dos maiores pregadores de todos os tempos. Todo mundo ficou em silêncio. O que essa mulher vai responder? Aquela mulher responde assim: nunca. Billy Graham é o cara, né? Aí ela complementa a sua resposta, ela diz assim: eu nunca quis me divorciar, mas eu quis matar várias vezes. É esse o entendimento correto da aliança, queridos. É para isso que o Senhor nos chama, a nós entendermos que a aliança a qual nós fazemos parte é uma aliança, sobretudo, com o próprio Deus. Mefibosete não entendeu isso. Nós vemos que, então, nessa história, Davi se levanta, e ele manda, por conta de uma aliança que ele havia feito com Jonatas, buscar Mefibosete. Jonatas já estava morto. Quando nós lemos no texto bíblico a aliança que Davi faz com Jonatas, nós não vemos em nenhum momento que essa aliança foi pública, com testemunhas. Não faria sentido para Davi simplesmente ficar quieto? Por que ele arrumar um rei, arrumar mais um problema?
Quantas pessoas conheciam o filho de Jonatas em todo o palácio? Um único homem, Ziba, que estava nem aí para Mefibosete. Davi não poderia só ficar quieto? Deixa aquele cão imundo morrer lá em Lodebar, já está num lugar horrível, deixa ele lá. Ele não poderia ter feito isso, mas ele não faz. Ele honra a sua aliança. Por quê? Porque ele age com bondade e fidelidade à aliança que ele havia feito com Jonatas. Irmão, Davi ama Mefibosete, não por aquilo que Mefibosete poderia fazer por ele, mas ele ama Mefibosete porque Davi amava Jonatas. Irmãos, nós somos alvos do maior amor de todos, o amor de Cristo por nós, não por aquilo que nós podemos apresentar a Deus, mas porque Cristo morreu no nosso lugar. É por isso que nós somos amados por Deus. Isso é a aliança verdadeira, não por alguma coisa que eu possa apresentar a Deus, não porque eu mereço, não porque eu posso praticar alguma boa obra, mas porque o Senhor entregou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, e é por amor a Ele que nós somos alcançados por essa bondade e por essa fidelidade. Por isso, nunca flerte com o fato do Senhor Deus não te amar. Deus te ama como ninguém nesse mundo te ama. Deus te ama apesar do que você fez, apesar da sua paraplegia espiritual, apesar do seu pecado, apesar da sua história. O Senhor te ama. A sua bondade, a sua fidelidade estão com Mefibosete, assim como está com cada um de nós. Nós vemos também que essa intervenção de Davi muda a história de Mefibosete. Provavelmente, como eu já disse aos irmãos, Mefibosete já havia se esquecido como era a vida no palácio. Mas o que Davi faz? Manda chamá-lo novamente. Provavelmente trocou a sua roupa, deu um banho nele, penteou o seu cabelo, deu nova vida àquele homem, transformou a história de Mefibosete, colocou Mefibosete para se alimentar aonde? Na sua própria mesa. Como quem? Os seus filhos. Irmãos, para Davi, Mefibosete agora é um filho. Ele não nasceu no ventre das suas esposas, mas ele tinha a mesma honra daqueles que haviam nascido. Ele tinha a mesma importância como aqueles que sempre foram do palácio. Nós vemos que Davi, ele age exatamente como o nosso Senhor Jesus age nas nossas vidas, porque se o rei coloca Mefibosete para comer na sua mesa, o Rei dos Reis nos coloca para nos alimentarmos, para que nós comamos na sua própria mesa. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, quando que nós fomos alcançados por esse amor? Quando que nós fomos alcançados por essa graça irresistível? Quando nós ainda éramos pecadores. Davi, ele se preocupa com Mefibosete, vivendo em Lodebar. Davi age com graça na vida de Mefibosete, ainda em Lodebar. Da mesma maneira, o nosso Senhor amou cada um de nós e ama cada um de nós, mesmo quando nós estávamos não como aleijados, nos rastejando, comendo do pó da terra, mas quando nós ainda nos deleitávamos dos nossos próprios prazeres carnais, quando ainda nós vivíamos como afogados no nosso próprio vômito. É nesse momento, quando nós não tínhamos mais nada para oferecer a Deus, que o Senhor nos amou. É nesse momento que o Senhor nos ama. Quando nós não tínhamos nada, Ele nos amou. Quando nós não éramos ninguém, Ele mudou a nossa história. Nós vemos Efésios capítulo 2, versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Irmãos, a história de Mefibosete, de Davi, de Jonatas, não é apenas mais uma história a ser contada nas Escrituras, mas ela retrata para nós a história do Senhor nas nossas vidas, nos mostra passo a passo a ordem da salvação. Observe comigo. Em primeiro lugar, nós vemos que
Deus dá um novo coração e um entendimento espiritual a cada um de nós, a regeneração. O que acontece? Quem era Mefibosete? Alguém entregue à morte, morreria como um mero maltrapilho, alguém esquecido, abandonado, mas nós vemos que ele é colocado na mesa do rei. Mefibosete ganha uma nova vida, e agora ele se deleita na mesa do rei. Regeneração, o nascer de novo. Aonde nós vivíamos, agora a nossa vida é transformada. Segundo lugar, a conversão. Nós vemos que Mefibosete, se antes vivia escondido, lá em Lodebar, aonde não queria contato com ninguém, pelo medo e pela insegurança, nós vemos agora esse pobre aleijado, prostrado diante do rei, reconhecendo o seu estado, dizendo: Davi, rei Davi, por que você se importa com um cão imundo? Não é isso que acontece quando nós olhamos a santidade do Deus Santo, Santo, Santo? Quem nós somos? Miseráveis pecadores. Nós nos arrependemos e vivemos uma nova vida. Terceiro lugar, a justificação. Como Mefibosete foi parar na casa do rei? Pastor, ele era um homem aleijado, mas ele poderia achar algum meio de locomoção até a mesa do rei. Ele poderia achar a melhor carroça de Israel. Ele nunca entraria e se sentaria à mesa do rei pela sua própria força. Assim como Mefibosete foi colocado na mesa do rei pelo rei, a justificação atinge cada um de nós. É nós termos sido declarados justos por aquilo que Cristo fez por nós. O que é isso? É o Senhor nos colocando numa posição que nós nunca ocuparíamos pelas nossas próprias forças. Quarto lugar, nós vemos a adoção. Somos adotados como filhos do rei. Mefibosete não era filho de Davi, mas aqui o Davi o coloca na sua mesa como o seu próprio filho. Da mesma maneira, o Senhor adota cada um de nós. Afinal, como nós nos chamamos uns aos outros aqui? Normalmente quando a gente não sabe o nome das pessoas, né? Olá, irmão, não tem erro, né? Mas nós somos irmãos uns dos outros. Nós somos uma grande família. Todos nós somos irmãos porque fomos adotados pelo nosso Pai. Quinto lugar, queridos, santificação. Nós observamos que Mefibosete agora viveria de modo diferente. O seu deleite estaria na presença do rei. Agora ele não viveria como ele viveria antes, aonde ele estava acostumado. Lembram que o medo e a insegurança o afastaram? Agora do que ele goza? Paz, segurança, amor, graça, misericórdia. O que é isso? É a santificação. É quando nós não olhamos para o nosso passado e pensamos: nossa, que vontade de voltar a morar em Lodebar, que vontade de voltar a flertar com outras pessoas, que vontade de me afogar do meu pecado de novo. Não! Agora nós vemos Mefibosete feliz, em paz, alegre na presença do rei. A santificação. Sexto lugar, a glorificação. Vemos que agora Mefibosete, ele ganha uma posição eterna diante do rei. Davi fala: Ziba, agora você cuidará da casa de Mefibosete. Cuide lá com seus 15 filhos, para que nunca falte comida na casa de Mefibosete, porque agora Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Mefibosete comerá sempre à minha mesa. A glorificação, o que é, queridos? É a eterna promessa de que um dia esse céu será rompido e o Senhor descerá de lá com os seus anjos, e nós seremos conduzidos para nós nos alimentarmos à mesa do Rei dos Reis para toda a eternidade. Um lugar onde não haverá mais dor, luto, choro, um lugar onde nós estaremos face a face ao Rei dos Reis. Eu não sei como o seu coração fica ao se lembrar disso, mas hoje nós teremos um momento em que todos nós somos chamados a nos lembrar do sacrifício de Jesus, mas também da promessa que cada um de nós temos, de vivermos juntos com o Senhor na sua presença. Por último, queridos, nós vemos a perseverança dos santos, quando, avançando um pouquinho, em 2 Samuel, capítulo 19, nós vemos que Mefibosete, depois que Davi é perseguido pelo seu próprio filho Absalão, Davi se retira de Jerusalém. Mefibosete, então enganado por Ziba, ele fica ainda no palácio.
Davi depois ele volta a ter com Mefibosete e pergunta: Mefibosete, mas por que você não foi comigo? E aí então Mefibosete fala: meu rei, Ziba me enganou, mas aqui estou. Ele não aparou a barba, ele não arrumou o cabelo, as suas roupas estavam imundas, ele não havia cuidado dos seus pés, ele havia permanecido irrepreensível, esperando a volta do rei. Isso é a perseverança. Ele sabia que o rei voltaria, e ele mostra de uma forma cabal para Davi que ele o estava aguardando. Da mesma maneira, queridos, essa perseverança é o que nutre os nossos corações e precisa fortalecer a nossa alma. O Senhor pode voltar a qualquer instante, talvez ainda nessa noite, e nós devemos perseverar, a despeito de toda tentação, porque a nossa vida, a nossa história, se resume a uma aliança que nunca teve uma promessa quebrada. E se estamos aqui, é porque o nosso coração queima em saber que um dia nós estaremos à mesa junto do Rei dos Reis. Que o Senhor te abençoe, queridos. Que você olhe para Mefibosete não como alguém que precisava de ajuda, mas que você olhe para Mefibosete como você, alguém que não tinha nada a oferecer, alguém que não tinha valor, alguém que era desprezado, abandonado, vivendo no lugar sem pastagem, lugar da desolação, mas que pela graça de Davi foi conduzido à mesa do rei. Que você se lembre da onde você veio, para onde você estava indo, e como a graça do Senhor te trouxe para você se alimentar nessa noite na mesa do Rei dos Reis. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Santo Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama para nós deixarmos Lodebar para trás, para vivermos agora em Jerusalém, mas não só em Jerusalém, para nós vivermos e esperarmos a nova Jerusalém, para nós habitarmos contigo, Senhor. Fortalece o cansado, Deus, anima o desanimado, revigora aqueles que estão confusos, com medo, enche os seus corações, Pai, da tua esperança, renova os corações, Jesus, e enche-nos, Pai, da convicção de que, assim como Davi chamou Mefibosete, não se esqueceu dele, o Senhor nunca nos esquecerá. E por mais que estejamos longe, por mais que estejamos machucados, por mais que talvez nos encontremos esquecidos, o Senhor nunca se esquecerá de nós. Nunca estaremos tão longe o suficiente para que o Senhor não possa nos tocar com a sua forte mão. E o Senhor nos chamará naquele dia pelo nosso próprio nome e falará: filho meu, entra para o gozo eterno. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, amém.